Olá minha amiga, olá meu amigo, salve companheiras e companheiros. Coerência política, política no prato. Nosso espaço, nossa voz. Bolsonaro preso já. Antes eu quero pedir aos amigos e amigas, companheiros e companheiras que entrem aqui no YouTube, além de assistir os vídeos no Facebook, no YouTube. Agora eu já fiz tem um outro nome já para as pessoas pesquisarem. Pode ir lá no YouTube, aqui no YouTube, lá que eu já não me habituei ainda com isso, aqui no YouTube. Ou para quem está assistindo através do Facebook, lá no YouTube, fazer a pesquisa na lupinha. Francisco Ayrton Albuquerque ou Coerência Política, Política no Prato. Eu já tenho meus grupos de WhatsApp e tal, já criei inclusive um grupo de WhatsApp com a Coerência Política. E, aliás, quem quiser entrar no WhatsApp, no meu grupo do WhatsApp, é só solicitar aqui através do YouTube ou do Facebook e a gente vai lá, escreve companheiro, companheiro, amigo e amiga, tá bom? Muito bem. Por que Bolsonaro preso já? Vamos lá. A gente deveria ter paz no país, um pouco mais de paz no país. Desde o momento que nós tiramos esse energúmeno, desse bandido, qualquer adjetivo ruim ainda é pouco para o Bolsonaro, né? Depois que a gente tirou esse infame da presidência da República, a gente poderia estar um pouco mais aliviado, mais tranquilo, né? Discutindo outras coisas mais importantes para o país. Mas, no entanto, a gente está ainda apreensivo, porque todo dia aparece aí um bandido lá da corda dele. Ele criou uma verdadeira súcia de bandidos, né? E pior ainda, além do Congresso Nacional. A quadrilha do Chile, ele não criou filho, ele criou uma quadrilha de bandidos. Os filhos dele conseguem ser pior do que ele. Por que conseguem ser pior? Porque tiveram chance de estudar, melhorarem como sujeito humano, no entanto, é cada um pior do que o outro. Bandidos. Isso dá o direito, enquanto ele não for preso, dá o direito, ele lá, os filhos, e mais aquele outro quadrilhazinho, aquele pivete, moleque sem vergonha do deputado federal Nicolas Ferreira, ele aí confrontar, confrontar e enfrentar o povo. Porque quando esses caras vão lá na tribuna do Congresso, da Câmara dos Deputados, no Senado, estão ofendendo a dignidade humana, estão ofendendo a cidadania. E por que isso está acontecendo? Porque o pai deles, o pai desse infame, o Bolsonaro, não está preso. É muito simbólico que ele seja preso. Mesmo porque, amigo e amiga, meus companheiros e companheiras, porque cabe já a prisão preventiva desse bandido? Ele atrapalha as investigações. O que a Michelle lá, essa piriguete, piricrente, como diz um amigo, o professor Paulo Girardelli, o que ela foi fazer nos Estados Unidos encontrar com o Bolsonaro? Não foi para beijar, não foi. Está na cara que ali existe outra coisa, isso é uma coisa, não é problema nosso, mas está na cara que não foi para visitar o marido, foi para combinar os depoimentos na Polícia Federal, na Fazenda, e quando forem intimados a depor, para casar o depoimento, para não cair em conflito. Então, ele atrapalha as investigações. Crime tem suficiente para ele estar preso há muito tempo. Então, não justifica que ele não tenha uma prisão preventiva decretada. E por que isso não acontece? Porque a grande imprensa não faz o devido trabalho de imprensa que deveria ser feito no país. Por isso aqui eu sempre falo, nós somos... se contrapor à imprensa, a grande imprensa, é nosso trabalho, é nosso direito, nosso dever de cidadão. Nós temos o direito e o dever de ter as coisas certas feitas no país a favor da ordem, da lei, e da justiça e da cidadania. Então, por que ele não está preso ainda? A gente nota, pelo menos eu notei, se eu estiver errado, gostaria muito que as pessoas aqui viessem comentar, falar que não sei, porque eu percebo, eu acho, eu sinto que as autoridades, a justiça, o Ministério da Justiça, enfim, ainda sente um certo recheio da reação, que possa haver alguma reação quando ele for preso. E por que é isso? É porque realmente existe um grande problema se nós progressistas, nós que estamos aqui ao lado da paz, da ordem, da lei e da cidadania. Porque a gente deu muito pouco engajamento nas nossas redes. Do outro lado, do lado do ódio lá, e essa coisa do dia, isso é um engajamento tem massa, são milhões e milhões deles compartilhando entre eles, se comunicando, dando os depoimentos, concordando e fazendo a grande rede do mal progredir e crescer. Então nós temos o direito, acima de tudo, de fazer
fazer esse debate, fazer esse confronto, fazer enfrentamento a esses bandidos. E é através das leis, das nossas leis, que a gente tem que fazer isso. É muito importante o engajamento de cada um de nós. Eu gostaria de lembrar aqui ao povo do Rio de Janeiro, eu moro numa cidade do Rio de Janeiro, Itaboraí, mas eu quero falar especialmente da cidade, da capital do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. A imprensa nunca mais fala no caso do Bolsonaro, no Cabeção. Ele está fugindo dos Estados Unidos, está fugindo. Ele é um fugitivo. Ele é um fugitivo, não está na cara isso. E como é que é? O cidadão carioca está lá pagando o salário dele, sustentando o gabinete desse energúmeno, que dizem que ele é o intelectual, é o cara que está por trás do gabinete do ódio, né? É o intelectual, digamos assim, do gabinete do ódio. E sabe por que ele está fugido, gente? Eu creio, eu tenho o direito de pensar assim no caso, eu acho que, mais uma vez, eu peço a opinião das pessoas. Eu tenho o direito de pensar dessa forma. Ele está fugido por quê? Porque vai mudar a situação do caso Marielle Franco no Rio de Janeiro. Eu tenho todo o direito de achar que a família dele está envolvida no crime de Marielle Franco. Tenho todo o direito. As evidências são muitas. A história do nome do Jair, lá no porteiro, lá no condomínio, lá, como é que ficou isso? Isso sumiu da grande imprensa. E agora que o país agora tem direção, o Ministério da Justiça está entregue realmente à verdade, a quem quer apurar de verdade os crimes, fazer a justiça andar no país, agora tem gente no Ministério, tem homem no Ministério. Que, por sinal, é bom lembrar aqui que foi aí o tal do Bananinha, Eduardo Bananinha, uma vergonha com um homem chamado Eduardo Bananinha, que aliás é um outro capra, é um filho bandido também, como eu disse, só criou bandidos, não criou filho, criou quadrilha. Foi lá, se deu luxo no Congresso e espinafrar o ministro da Justiça, Flávio Dino. Não é um absurdo, então. E a mídia foi muito pouco, deu por muito menos a situação. Falou muito pouco, não teve editorial, não teve não procurou ninguém para fazer uma entrevista, não procurou advogado, não procurou ninguém do governo, não procurou ninguém para fazer uma entrevista para contrapor as palavras absurdas do Jair, do Eduardo Bananinha em relação à visita do ministro da Justiça lá no Complexo Samaré, no Rio de Janeiro. Uma visita justamente para a proteção do morador, proteção do cidadão que mora na comunidade. Então, o Bananinha não, o Cabeção está fugido, não é à toa. A gente tem todo o direito de achar que ele está fugido porque está com medo de vai estourar o caso Marielle, e a gente tem muita dúvida em relação se ele está ou não está envolvido nessa coisa. E a dúvida é que ele não é que ele não esteja, não é que ele esteja, é que ele não esteja. A gente tem dúvida que ele não esteja envolvido no crime da Marielle. É mais provável que esteja envolvido no crime da Marielle Franco. E por isso que ele está lá. Não é à toa, não. Ele está fugindo, não é à toa. E o cidadão pagando o gabinete dele, pagando o salário dele, como é que é isso? E a grande imprensa? Nada. Não tem uma voz, na imprensa não tem nada falando a respeito disso tudo. Quando fala lá para dizer que o crime não foi punido, etc., mas cadê o culpado? Não tem as reportagens são muito distorcidas, são calminhas e tal, é diferente, a gente tem que prestar atenção. E é por isso que o Bolsonaro tem que ser preso. Vai ser simbólico ele na cadeia. Vai calar a boca desses infames, os filhos dele, dessa quadrilha, desses mequetrefe, daquele deputadozinho canalha, e de mais outros que vão lá no Congresso Nacional arrotar mentiras. O chorume, arrotado o chorume na cara do brasileiro no Congresso Nacional. Eles não são pagos para isso. Eles não têm um projeto, não tem nada, então o que eles querem é a pauta moral. Uma coisa absurda que não deveria nem estar sendo discutido. E por que isso? Porque a imprensa não ajuda, muito pelo contrário, a imprensa atrapalha. Quanto menos esclarecimento, mais eles crescem, mais a rede de infâmia cresce, menos pessoas se esclarecem em relação a quem é essa quadrilha, quem são esses bandidos, que felizmente nós tiramos o pai dele da presidência da República, mas falta muito. Falta a gente ver esse canalha preso, que já cabe a prisão, repito, já cabe a prisão preventiva dele, ele atrapalha a investigação.
E se a gente não for para as redes, a gente não for exigir isso do Ministério Público, do Ministério da Justiça, enfim, de todas as autoridades, vai ficando por menos, vai deixando para depois. E nisso eles continuam crescendo, enfrentando, fazendo um enfrentamento contra a gente. A gente não pode esquecer também do absurdo que o governador de São Paulo trocou lá o nome do Paulo Freire, em homenagem ao Paulo Freire, na estação do metrô, lá na rede do metrô, pelo bandido, o matador de índio, o maior caçador e matador de índio da história do Brasil. Essas coisas a imprensa não falou nada, não disse nada. A não ser o Reinaldo Azevedo, lá não é da coisa lá e tal, que foi firme, falou bem em relação a essa situação, e a gente não pode deixar por menos. Enfim, a gente tem que se engajar, a gente tem que ir para as redes, fazer o engajamento, fazer que a gente cresça nas redes, que todos nós estejamos juntos nessa nossa luta. Nossa voz. Então, mais uma vez, eu reitero aqui meu pedido aos meus amigos, amigas, companheiros e companheiros, que levem essa palavra, se realmente essa opinião, no caso aqui, esse debate para frente, lógico, claro que se for de acordo com cada um, se estiver de acordo com o que eu estou falando aqui, que eu acho, eu quero imaginar que seja a nossa vontade, não a minha vontade, tá bom? E é só ir lá no YouTube, fazer a inscrição, tá lá Francisco Albuquerque, ou então Coerência Política, Política no Prato, e aqui no Facebook também, fazer que eu vi também, até fazendo aqui mais, alongando um pouco mais, eu vi lá, a gente tem um meio de ver como é que é feita, tem lá quando aparece lá uma curtida e tal, um engajamento qualquer lá aqui no Facebook, a gente nota lá, a gente vai olhar e tem comentário de 40, 20, 40 pessoas, sei lá quantos, não reparei, não vou dizer aqui a quantidade, que eu não tive cuidado de ver, mas bastante companheiros e companheiras, amigos e amigas, lá, inclusive fazendo comentário. E tem visualizações, 80 e tantas visualizações e não tem comentário. Então é legal a visualização, muito bom, fico muito feliz, mas é bom que tenha um comentário. É bom porque vai me ensinar, vai abrir o leque para que eu possa falar mais coisas aqui, que eu possa dialogar um pouco mais, enfim. Eu tô aqui, sou muito amador aqui nessas redes e tal, e não tenho nenhum recurso, né, para fazer os áudios, os vídeos aqui, estou fazendo, repito, em cima do meu joelho, segurando meu aparelhinho de telefone, mas é bom, dá satisfação. Então, um beijo, muito amor, muita luz para todos nós, o coração de cada um que prega o amor no Brasil, que prega o amor na nossa pátria, a nossa consciência de classe, consciência política há de vencer. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado.